Uma boa noite a todos. Vamos iniciar em instantes mais uma live para explicar algumas pendências que estão acontecendo nesses dias. Ontem, o Brasil passou a Itália quando estava no mesmo dia que o Brasil, como vamos ver já já. E também vamos dar uma explicada sobre o porquê adotamos a média fixa de 7 dias para explicar o que estamos fazendo. Vamos dar aqui uma melhorada na imagem, para que vocês vejam sem perder nada. Uhum. Muito bem. Já demos aqui alguns segundos. Vamos poder acompanhar. Acho melhor eu abrir aqui uma nova janela, enquanto o Facebook estabiliza. Muito bem. Ok. Vamos começar. Quem for entrando aí pode rebobinar e ir assistindo. Vamos rolar usando esta tecla que não ficou bacana, mas tudo bem. Não tem importância. É a lei de Murphy. Nunca funciona quando a gente precisa. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo o mouse? Espero que sim. Meio difícil. Está com bastante atraso a transmissão, mas não tem importância. Vamos lá então. No dia 29 de maio, foi o nosso 74º dia, nós tivemos 27.878 mortes, foi quando nós ultrapassamos a Espanha, que naquele mesmo dia, o 74, depois da primeira morte, eles tiveram 27.459. E ontem, que foi o 78º dia, né, dia 2/6, nós tivemos 31.199 mortes e passamos a Itália, que teve no mesmo dia 30.201. Nós só perdemos ainda para os Estados Unidos, né, como podemos ver aqui, nesse mesmo dia da crise, 90.113. Se você pegar esses dados aqui que nós temos, acumulado, né, que isso aqui é um acumulado dia a dia, né? Eles não são os mortos do dia, mas acumulado desde o primeiro dia, que aconteceu dia 17, que foi registrado, melhor dizendo, dia 17 de março, e temos os dados até ontem, dia 2 de junho. E se nós traçarmos aqui uma curva, nós vamos encontrar, plotando aqui todos os dados, né, traçando aqui ponto a ponto, nós conseguimos traçar aqui uma curva, ela visualmente é uma exponencial, ó. Ela tem umas oscilações, que é o motivo da nossa adoção de média. Se você olhar São Paulo aqui, ó, é uma curva muito mais suave, ou seja, nós estamos fazendo uma quarentena, mequetrefe, mas está funcionando. Essas curvas aqui são bacanas para a gente ver, fazer previsões para o futuro. Não é o tema de hoje, mas será no futuro. Vamos para frente aqui, ó. O que interessa de fato é isso daqui. Quantas pessoas morrem por dia? Ontem morreram 1.269,
662, mas anteontem, ó, foi registrado 623 e no dia anterior 480. O que isso significa? Que o nosso sistema de registro é uma porcaria. Olhando assim, o que isso quer dizer? Nós estamos melhorando ou piorando? Piorando muito ou pouco? Eu até traço aqui, ó, não sei se é possível verificar. Sim, é possível ver aí na live que tem aqui uma linha vermelha e aqui nós temos uma linha, é azul isso aqui? Não, verde. Então aqui nós temos na verdade, laranja, né? Mas tudo bem. Então nós temos aqui a equação que gerou essas curvas, isso o Excel gera automaticamente. Então dá para nós vermos o que está acontecendo. O que está aqui acontecendo. E se esses números aqui do coeficiente x forem muito grandes, significa que é muito ruim, né? Mas nós não vamos aqui discutir retas. Vamos continuar aqui, ó. Só fica claro que o registro é muito ruim, muito ruim. Isso fica difícil nós fazermos qualquer previsão. Quando você traça esses números ali que nós vimos aqui atrás, né? Você traça essas variações diárias, é a curva azul. Ó. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui tem a ver com o fim de semana, mas mesmo assim, olha, de 1.262 para 480 é uma variação muito grande. Então, quando a gente usa a média semanal, nós eliminamos, olha, esses buracos que o fim de semana causa e o registro que não é muito perfeito. Então, ele nos dá uma visão melhor para fazer cálculos, que é o que eu faço um pouquinho para frente aí. E aqui, ó, o que nós vemos? Todos os países, eles entram nessa ascendente e depois eles começam uma descendente, né? Eles começam aqui uma descendente, que vem aqui da curva aqui em cima, que está onde eu estou apontando, e ela vem caindo. Para nós, continua subindo, mas aqui, olha, da semana retrasada para a semana passada, parece que houve uma queda. Se isso vai se confirmar, que nós estamos aqui ou entrando num platô ou realmente começamos a descendência, é só o tempo que vai dizer, né? Os próximos dados é que dirão. Vendo que todos os estados estão liberando aí, vai ser meio difícil se confirmar, né? Enfim, vamos observar. Aqui, olha, a média da semana retrasada foi 954, com um pico de 1.188. O da semana passada, ele teve um pico aqui que eu acabei não colocando, temos que olhar a tabela para saber, mas a média foi de 923. E essa semana, né, que começou na terça-feira, esses próximos 7 dias aqui para calcular o próximo degrau, começou com 1.262, que é um número alto, mas os próximos dias é que dirão se isso é um dado ruim ou se foi só a questão de registro. Ok? Qualquer dúvida, podem postar aí que se a gente não responder agora, a gente responde depois. E se eu não souber, eu vou buscar quem sabe. Inclusive, eu estou vendo aqui que um colega cientista do INPE, o Luiz Vieira, está acompanhando a gente. E esse cara aqui é bom. Mas se a gente precisar de cálculos complicados, ele tem aí uns modelos muito bons, mas só o matemático entende. E eu apanho muito para entender um pouquinho. Mas vamos em frente. São Paulo, veja bem, como São Paulo está lá embaixo, como a gente viu, se vocês não se lembravam, é só ver aqui, ó, o pico aqui, que foi ontem, foi 327 mortos. Aqui nós estamos vendo aqui os degraus que são, voltando, esses degraus aqui são 7 dias de dados, que eu repito os dados
para que eu veja, consiga enxergar esses degraus. Se você colocar isso aqui como um ponto, vai dar um gráfico muito pequeno e você não enxerga e não tem como comparar com os dados reais. E aqui nós vemos que São Paulo, ó, ele por 2 semanas, desde o último mês aí, mês e meio, ele mais ou menos dá uma estabilizada e dá um salto pequeno, aí dá mais uma estabilizada, mas por 14 dias, aí dá outro salto e assim por diante. O que pode estar acontecendo? Aí a gente vai aquelas várias especulações, né? As pessoas cansam, vão para a rua, aí as autoridades, o Dória e os prefeitos, né? Eles apertam um pouco, fazem algumas coisas, apertam e dão uma segurada. E como ontem foi 327, o que não está muito distante da semana, do pico da semana anterior, que foi 324, pode ser que São Paulo, durante essa semana, estabilize também. Veremos. Aqui, ó, eu tenho aqueles degraus expostos aqui, ó, numa coluna. Para o Brasil, a semana ela começou no dia 17, que foi 17 de março, que foi uma terça-feira. Essa semana terminou no dia 23, com uma média de 5 mortos, e São Paulo 4. A semana seguinte terminou no dia 30 de março, tivemos 18 mortos e assim por diante. Até a semana que terminou anteontem, no dia 1, com 923 mortos no Brasil, em média, e São Paulo 207. O que é interessante agora? Eu pego um degrau e outro e vou vendo quantas vezes isso está aumentando ou diminuindo, né? O que significa? Se eu subtrair por 1, multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem, né? Então, ó, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó, da semana passada, retrasada, não, passada, retrasada e a antes da retrasada, que era 753, saltou para 954. Isso quer dizer o quê? Que aumentou 27%. Ou uma razão aqui, né, uma vez e vírgula 27. Da semana retrasada para a semana passada, houve uma queda, ó, de 954 por 923, ou seja, 0,97, que é uma queda de 3%, né? Não precisa nem muita mágica para fazer conta, eu acho. São Paulo já é o contrário. Ó. Ele deu uma. É interessante, ó, porque aqui você consegue enxergar essas variações. E como nós estamos trabalhando com degraus, então, nós podemos dizer que a influência dos registros mal feitos, ele não influencia tanto. E olha que interessante, ó, nas últimas 3 semanas, foi 154, ó, um mês atrás, 156, no dia 11 de maio, né? Depois tivemos 154 mortos por dia, na média daquela semana. Depois 200 mortos e 207. E de 200 para 207 é um aumento de 4%. Como nós tivemos também 1, 2, 3 semanas atrás, ó, um pouco até menor do que que houve uma quedazinha, né? Ou seja, ele parou de crescer, isso aqui são mortes diárias, vamos sempre lembrar. Isso daqui é que nos vai indicar se nós estamos agora descendo ou não a curva, né? Que é o que todos os países em geral começam a cair e continuam. Depois podemos, em outra live, analisar os países aí que estão trilhando, né, essa árdua descida. Lembre-se que da mesma forma que é uma subida exponencial, né, uma progressão exponencial, a queda também é exponencial, é uma regressão exponencial. Isso nós não aprendemos, infelizmente, na escola, mas a ideia é a mesma. Aqui, ó, já é o acumulado. Ó. Nós temos aquela curva que eu mostrei agora há pouco. Temos aqui a de São Paulo. Eu limpei aqui os valores de São Paulo, porque como aqui sobe muito devagar, não dá para... Fica muito embolado
não dá para ler nada. Então, eu só coloquei aqui o valor, o último valor de ontem, 7.994, e a média que fechou anteontem, 7.172. E o do Brasil aqui, né, subindo. E a última média aqui, ó, 27.547 e 20.868. Isso daqui não é muito legal, não. Se você, por exemplo, nós estamos tendo aí em torno de 1.000 mortos por dia, em média. Se nós continuarmos a crescer nessa taxa de apenas 1.000 mortos por dia, nós vamos ter a impressão, olhando só esse gráfico aqui, que o degrau vai diminuindo. E de fato vai, porque 1.000 sobre 20.000 coisa, é um vigésimo, né? Agora, sobre 30.000, é um trigésimo. Então, na verdade, não é o que a gente quer. Aquele outro gráfico lá de mortes diárias, ele é mais, ele nos dá realmente o que nós precisamos saber para saber se estamos saindo ou não da crise. E por enquanto nós não estamos, né? Como voltando aqui para o gráfico, né? São Paulo está subindo ainda e o Brasil não sabemos se ele começou a entrar no platô ou se ele simplesmente deu uma acomodada aqui. Lembramos sempre que algumas regiões, quando uma região entra em lockdown, isso quer dizer que ela vai forçar a curva a cair nos próximos dias ou semanas, né? Até 14 dias. Isso não significa que vai cair. Por quê? Porque outras regiões do país, elas estão entrando na curva ascendente. Então, na média, talvez continue subindo. Então, como o Brasil é muito grande, fica difícil a gente fazer esse tipo de especulação. Aí é especulação mesmo, não é estimativa. Ok, já olhamos essa aqui, né, para o Brasil e para São Paulo. Estávamos vendo o degrau. Tem aqui o degrau de São Paulo também, que fica mais como curiosidade. Aqui, como o São Paulo está sozinho, né, nós estamos ocupando. Veja bem, se você coloca São Paulo e Brasil, essa curva aqui ela fica suave, porque tem a do Brasil para suavizá-la, para mostrar que ela é suave. Quando eu só coloco ela e faço aqui quase um quadrado, então ela vai ocupar todo o espaço. Então parece que ela é mais íngreme. Eu pretendo fazer simulações aqui de exponenciais e para que a gente possa ter uma noção de previsão. Mas como eu já mostrei antes, naquela tabela lá em cima, aqui não é aquela lá mesmo. Na verdade, o ideal é essa daqui. Se a gente for olhar aqui, ó, você vai vendo ó, na relação, eu acabei não falando essa aqui, né? Essa aqui é o acumulado, né? Tem de São Paulo, tem do Brasil, que eu já mostrei, São Paulo, que é praticamente parecida, né? Mas muito mais suave. E aqui nós temos o cálculo, né? Entre um degrau e outro. Então, nós vemos que o Brasil, ó, ele começou com 6 vezes e 88 centavos, né? Entre uma semana e a primeira, entre a segunda semana e a primeira. E São Paulo já é um pouco menor, ó, quase 6. E você vê que esses números vão caindo, ó, ou seja, a cada degrau tem uma queda. Então, o que isso significa? Que a exponencial também está mudando, né? Às vezes você põe uma exponencial aqui baseada em alguns valores e na verdade ela está reduzindo. Então, mesmo conforme o tempo vai passando, aparentemente isso aí já no início eu observava. Mas aí a gente tinha quarentena, né? As pessoas começaram a levar a sério, era só São Paulo, né? O Rio ainda não tinha tanta influência, os outros estados não tinham mortos. Então você via claramente assim, a razão da exponencial ela ia diminuindo. Mas isso fica para um outro dia. Então é isso daí. Deixa eu ver se alguém. Pois é, o André, um, um colega do Barão, apesar de que ele é mais novo que eu,
a irmã dele, que tem a minha idade, estudamos juntos, e ele é mais novo. Ele está colocando aqui, né, quem está acompanhando aí, é, se os números da doença Covid são Covid. Esse é um grande problema, né? Na verdade, André, deve ser pior que isso. Se você pegar, eu vou colocar aqui, numa próxima live, o, o número, né, de mortos por síndrome aguda respiratória. Ou seja, está morrendo mais gente, aparentemente, por gripe, porque o teste não dá como Covid, mas assim, o número é muito alto. Então, você tem normal, o que eu tenho observado em vários países e aqui no Brasil também. Morre um Covid e um de síndrome aguda. E está muito grande. Então, assim, é 10 vezes mais do que o comum dos últimos anos. Então, provavelmente, ou os testes estão falhando, ou tem aí alguma nova doença que está vindo na rabeira. Isso aí eu acho que não, mas é possível também, né, que esteja vindo aí uma doença na rabeira do, do Covid. Bruno, eu pretendo fazer assim uma projeção. Eu fiz já uma projeção, tá no meu Facebook aí, né, em alguns dias atrás eu fiz algumas projeções, mas obviamente não tem, precisaria agora confirmar se os números, precisaríamos ver agora se os números se confirmaram, que eu fiz várias simulações, né, com várias razões nas exponenciais, fiz 4, né, se não me falha a memória. Eu mostrei na live anterior, né? É isso aí. Então eu vou preparar aí o material para amanhã. Vamos ver como é que vai. Já devemos ter daqui a pouquinho os dados novos do Brasil. E aí a gente pode ter boas notícias ou ter más notícias, né? Como todo dia. Essa doença, ela é uma surpresa. Então nós temos sempre que estar preparados para ela. Uma boa noite. Muito obrigado por vocês me acompanharem e vamos tentar entender. A gente tem que se debruçar sobre esses dados e tentar entender. Ok? Boa noite.